Olá, queridos. Aqui quem fala é o seu amigo, pastor Leonei Siriaco, e esse é o nosso Café com Bíblia de hoje. Nosso Café com Bíblia de hoje tem como tema as incertezas da vida e a surpreendente intervenção de Deus. E aí nós vamos ver, querido, uma história interessante que aconteceu em 1939, logo no início da Segunda Guerra. Norman Crubb, um dos líderes da WEC International, organização missionária fundada por Charles Studd. Eu penso que você conhece o missionário Carlos Studd em português, né? Ele escreveu aos missionários e igrejas, relembrando que o Senhor nos ensinou durante esses anos a manter os olhos fixos nele, percebendo o seu trabalho para os seus gloriosos propósitos, mesmo durante o maior dos desastres. Então, Grubb os convocou à persistência. E na causa pela qual ele nos chamou à evangelização do mundo, né, Jesus nos chamou especificamente para evangelizarmos o mundo. Essa é a missão principal da igreja aqui na Terra. Então, ele reconheceu que os encontros nas grandes cidades não eram mais viáveis, mas que nada deveria impedi-los de encontrar outros meios de cumprir a missão. E falando sobre o conflito que ganhou proporções globais, afirmou, segundo ele, abre aspas, esse grande evento retira todos os demais da nossa mente, fecha aspas. Porém, esse missionário os instruiu a perseverar no encorajamento mútuo, na edificação da igreja e na evangelização do mundo. Abre aspas. Unidos como um só corpo, fecha aspas. E aguardando, segundo ele, a surpreendente intervenção de Deus. Então, querido, nós estamos vivendo nesse momento essa questão dessa pandemia mundial. Então, essa propagação do coronavírus associada aos desafios da vida diária, que já existiam antes do coronavírus mesmo, todos os problemas e dificuldades da humanidade, tem gerado ansiedade, tem gerado pânico e tem gerado sofrimento em diferentes formas. Diversas medidas, inclusive, têm sido tomadas pelo poder público e a sociedade em geral. E além dessas importantes medidas, eu gostaria de lembrá-los de outras. Né? Além das medidas sociais que nós precisamos tomar, é lógico, existem algumas medidas que eu consideraria tão importantes ou mais do que elas. Principalmente essa: confie e descanse no Senhor. O Salmo 25 inicia afirmando que a nossa confiança está no Senhor, lá no versículo 2. E conclui com um pedido que ele nos livre de toda tribulação, como nós vemos no versículo 22. Então, dias de crise se apresentam como um oportuno cenário para reafirmarmos em quem cremos e o quanto cremos. Seja perante uma enfermidade assoladora ou quaisquer outros embates da nossa confiança, a nossa confiança está naquele que de fato reina. Ele é o único refúgio que não se desfaz perante tempestades, guerras e pestes. E ele nos convida a crer o suficiente para descansar, mesmo no dia da adversidade. Então, meu amado, confie e descanse no Senhor. Ele é o seu refúgio e paz. Uma outra coisa que nós precisamos também, outra medida que nós precisamos tomar é manter o nosso coração ensinável. Nesse tempo, prepare-se para aprender o que é que Deus está querendo ensinar com tudo isso. O Salmo 86 é uma oração do aflito e necessitado, como nós vemos no verso 1. Escrito no dia da angústia, como nós vemos no verso 7. Perante tal cenário, o salmista pede: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Mesmo em meio à angústia, meu querido, Deus nos ensina sobre os seus caminhos e as suas verdades. Nós precisamos estar com o nosso coração e nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está nos ensinando. Não adianta nos revoltarmos ou nos degladiarmos, nós precisamos aprender. Os momentos de crise devem nos levar à reflexão, à oração, ao quebrantamento, ao aprendizado. Nós devemos perguntar o que é que Ele deseja nos ensinar. Deus possui uma infinita capacidade de lidar com todos os cenários possíveis e todos os acontecimentos possíveis, mesmo os mais improváveis, trazendo luz, ensino e edificação. Um outro programa que nós devemos seguir, um outro aspecto, posicionamento que nós devemos ter nesse tempo é promover a comunhão.
Querido, nós temos que tomar muito cuidado com essas guerras causadas por todos esses conflitos que acontecem no mundo, especialmente entre o povo de Deus. Em Atos 2, nós lemos que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, chegando ao ponto de venderem suas propriedades e partilharem com os mais necessitados. Isso era possível por quê? Porque da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então a comunhão entre os santos ela é irrefreável, pois é resultado da graça e da vontade de Deus. Um outro conselho, uma outra coisa, um outro protocolo que nós precisamos seguir durante esse tempo também é o cumprimento da missão. Querido, cumpra a missão. Não use toda essa crise, esse coronavírus e tudo mais como uma desculpa, como uma justificativa para não cumprir a missão de Deus. Em Atos 8, por exemplo, nós vemos que a igreja não pausou sua missão durante a grande perseguição. Ao contrário, mesmo sendo dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Em momentos de incerteza, querido, Deus levanta uma igreja convicta. Em dias de sofrimento, Deus fortalece a sua igreja para a missão. E por último, lance todas as sementes, pois não sabe qual germinará, querido. Espalhe o evangelho, introduza a sua convicção e fé nas conversações, tenha uma vida compatível com a sua fé. Ame ao ponto de se envolver com o aflito e testemunhe ao mundo da verdade, sobre o qual jamais podemos nos calar com crise ou sem crise. Essa verdade tem um nome e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.